Boa noite para todos, está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão. Muito boa noite para todo mundo, para arrebentar boca e feder chifre queimado. Hoje é dia 1º de novembro de 2024. Esmaga no like, minha gente. Olha, eu quero agradecer a todos a participação de vocês, dizer que é um prazer a gente entrar na sua casa. Hoje sextou, não é? Este programa é especialmente para todos os membros do canal, para aqueles que acompanham o canal, dão esmagada no like. Gente, a gente vai começar a falar aqui, a primeira notícia que eu queria mostrar para vocês é falando sobre a questão da resposta que o Brasil deu à Venezuela. O Brasil deu uma resposta à Venezuela e que eu queria mostrar para vocês aqui, né? Vocês sabem que o Maduro postou algumas coisas meio estranhas na internet. Postou inclusive uma fotinha do Lula, todo mundo sabia que era uma imagem do Lula, e meio embaçada, dizendo o seguinte: olha, quem se mete com a Venezuela, acontece isso, acontece... em tom de ameaça. Mas veja a nota que o Brasil mostrou para a Venezuela. Olha isso. Brasil se diz surpreso e critica tom ofensivo da Venezuela. Regime chavista retalhou os brasileiros ao mandar embora o embaixador em Caracas. Também ameaçou Brasil e Celso Amorim. O governo brasileiro publicou uma nota em resposta à Venezuela nesta sexta-feira, em que se diz surpreso e critica o tom ofensivo do país vizinho nas últimas semanas. O governo de Nicolás Maduro retalhou os brasileiros ao mandar embora o embaixador em Caracas e ameaçar Celso Amorim, assessor especial da Presidência da República que cuida da diplomacia. O governo brasileiro constata com surpresa o tom ofensivo adotado por manifestações de autoridades venezuelanas em relação ao Brasil e aos seus símbolos nacionais. A opção por ataques pessoais ou escalada retórica em substituição aos canais políticos e diplomáticos não corresponde à forma respeitosa com que o governo brasileiro trata a Venezuela e o seu povo, diz a nota do Itamaraty. Em 30 de outubro, a Venezuela decidiu convocar o seu embaixador do Brasil, Manuel Vadel, para prestar esclarecimento ao governo Maduro acerca de declarações de Amorim sobre o país vizinho. O movimento é uma retaliação à gestão do presidente Lula pelo veto à entrada da Venezuela no BRICS, bloco que reúne países do chamado Sul Global e está em expansão. Em nota publicada pelo Ministério do Poder Popular para Relações Exteriores da Venezuela, o governo venezuelano diz que tomou a decisão para manifestar sua rejeição mais firme às recorrentes declarações intervencionistas de grandes vozes autorizadas pelo governo brasileiro. Depois, Jorge Rodrigues, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, anunciou a intenção de apresentar uma moção para declarar Celso Amorim, ex-chanceler e atual assessor especial para assuntos internacionais da presidência, como persona non grata na Venezuela. Rodrigues expressou descontentamento com o que considera interferência nas questões internas do país. Ou ele nos respeita, ou faremos que nos respeite, afirmou o comunicado. Ele acusa Amorim de ter atuado como instrumento do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jack Sullivan, durante as eleições na Venezuela. Disse aí esta nota. Em todas essas conversas, curiosamente, nós notamos uma frase que se repetia como uma ladainha. Jack pensa isso, Jack pergunta aquilo, Jack mandou dizer tal coisa. Antes de vir falar com vocês, eu falei com Jack. Celso Amorim tem atuado como principal interlocutor do governo Lula em questões relacionadas à Venezuela, não é? Agora, no último episódio da escalada da Venezuela contra os brasileiros, a Polícia Nacional Bolivariana, principal força policial da Venezuela ligada ao Maduro, divulgou na quinta, ontem, dia 31, uma imagem em suas redes sociais em tom de ameaça velada ao do governo de Maduro a Lula. Na publicação aparece a imagem, uma silhueta de Lula sobre a bandeira do Brasil com a mensagem: Caracas não aceita chantagem de ninguém.
A imagem incluía a hashtag "Quem mexe com a Venezuela se dá mal". O petista e o Brasil não foram mencionados diretamente, mas está a imagem de Lula, não é? Aqui não está mostrando muito bem, mas a imagem do presidente Lula dizendo o seguinte: quem se mete com a Venezuela se dá mal. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, eu vou ser bem claro nessa situação. Vocês entendem agora por que eu sempre fui contra o Maduro? Vocês entendem por que eu criticava tanto o Nicolás Maduro? Porque eu morei na Venezuela, sei bem quem é Nicolás Maduro. É um bravateiro parecido com Bolsonaro, só que dado à esquerda. Diz que é esquerda. Mas ali o país está paupérrimo, não soube governar, não sabe aproveitar o momento que tem, mesmo com diplomacia brasileira, né, e Brasil injetando milhões na Venezuela, ainda assim o povo padece. Não é só uma questão de bloqueio econômico, não. O bloqueio econômico internacional existe, mas existe China, existe Brasil, existe outros países que podem muito bem, não é, colaborar na questão financeira. A situação ali, sabe o que é? É um irresponsável. É como se fosse um camarada que brinca com a democracia. Um camarada, um moleque que está tratando com um adulto, Lula. Maduro, não é, se mostra como um moleque mimado e Lula se mostra como um adulto que é. Dizendo, gente, vamos parar com isso. Venezuela queria ameaçar Brasil. Aí alguém dizendo, olha, agora a Venezuela vai invadir Brasil. Gente, não tem nem lógica falar nisso. A Venezuela quer invadir Brasil. Além de não ter força para isso, não tem cacife para isso, não tem coragem para isso e não faz isso. Maduro é um bravateiro. Tudo que acontece é a mando dele. Por quê? Porque o Brasil decidiu não reconhecer as eleições, que foi uma eleição de bravata. Foi uma eleição que está na cara roubada pelo Maduro, que não aceitou a eleição do outro. Aí alguém vem me dizer, mas é direita, esquerda. Gente, não importa se é de direita, de esquerda. A população votou contra o Maduro, que enfrente o governo. Aqui não votaram contra o Bolsonaro, eu gostei, você gostou? Não, eu não gostei que votaram no Bolsonaro. Achei horrível ele ter sido eleito. Mas o que aconteceu? Eu pedi aqui a forças nacionais, que o exército desse golpe como o Bolsonaro fez quando o Lula ganhou. Eu fiz isso? Não. Você também não fez isso. A gente aceita a derrota, espera passar e vê o que acontece. E tá aí, o Lula voltou. Só que na Venezuela não. O Lula, a nota do Itamaraty foi uma nota ótima, porque não fez o que o Maduro queria. O Maduro, com essas intervenções, com essa bravata, queria que o Brasil falasse alguma coisa além, que era para lacrar com isso. Dizer, olha só, nós estamos... Aí vamos lucrar com isso, porque se o Brasil reage de uma maneira mais dura, ele lacra lá no país dele dizendo, nós não temos nada, nós não temos nada, não temos a nadie, e vamos a poner la bronca, entendeu? Mas o Lula deu, o Itamaraty deu uma resposta de adulto, de gente que sabe se comportar e de uma chancelaria que funciona. Não uma chancelaria mequetrefe venezuelana dirigida pelo Maduro. Maduro já está podre há muito tempo, já era para ter saído. E, aliás, quem colocou ainda Maduro no âmbito internacional foi o presidente Lula. Maduro deveria ajoelhar no milho e pedir perdão pelas palhaçadas que faz com o presidente Lula. Se o presidente Lula não reconheceu a vitória do Maduro lá, porque Lula sabia do que realmente houve e ficaria muito estranho para o Lula reconhecer uma vitória que nem eles lá na Venezuela reconhecem. Eu conheço amigos meus na Venezuela que dizem na cara dura, disseram para mim, inclusive mandaram áudios para mim aqui na época, foi roubo na cara dura. Então não é uma situação de brincadeira o Maduro querer tirar sarro com o Brasil, não é? O Brasil tá aqui, ó. Tu tá lá embaixo, Maduro. Vamos lá, arrebente a boca do sapato. Você está no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão. O presidente Lula é outras coisas, né? Meter com gentalha é foda. Vamos lá. Olha, gente, tem uma situação aqui do Thiago Leifert,
e a influenciadora discutem ao vivo sobre Vini Júnior e racismo na Bola de Ouro. Olha só, após críticas envolvendo o jogador Vinícius Júnior e o apresentador Thiago Leifert, o Thiago convidou a influenciadora digital Sara Zaran para uma live em seu canal no YouTube. A discussão, que tinha a intenção de esclarecer a fala de Leifert sobre a ausência de Vinícius na premiação Bola de Ouro, acabou gerando um bate-boca, com ambos os lados defendendo firmemente seus pontos de vista, relata Fábia Oliveira, do Metrópole. Leifert havia comentado que Vinícius Júnior deveria ter comparecido à cerimônia do Bola de Ouro, mesmo sem vencer o troféu, o que motivou críticas de Sara. Em resposta, a influenciadora publicou em suas redes sociais um vídeo questionando a postura do apresentador e disse: por que uma pessoa que sofre racismo não pode fugir dessa doença? Indagou. A crítica acendeu a polêmica, levando o Thiago a propor debate ao vivo para discutir o tema. E aí, ao invés de resolver, os dois acabaram discutindo ao vivo. E adivinha de quem eu estou a favor? Porque o Thiago se tornou uma pessoa chata, igualzinha a Jojo Todinho. Não sei se vocês já notaram. Parecia que era uma pessoa tão sensata, não é? Depois que saiu dali, começou a falar coisas, sabe, sem sentido, mostrar um pouco do bolsonarismo dentro do coração. Veja lá a briga dos dois, aqui na tela do Critica Brasil, para arrebentar toco e feder chifre queimado. Olha isso. Chamado que me chamaram e dizer que eu estou tentando ensinar um homem preto a fazer alguma coisa é um absurdo, porque não aconteceu um caso de racismo ali naquela Bola de Ouro. Se você quiser, eu mostro para você, que você fala que é um ambiente hostil para ele. Ambiente hostil é o estádio. A Bola de Ouro é dele. O teatro era inteiro dele. Sara, eu faço questão de te mostrar como estava o entorno do teatro antes dele chegar. Agora, olha, eu entendi. olha você isso falou aqui. sobre futebol. Olha isso aqui. Olha essas pessoas, cara. Isso é o Teatro Châtelet. Você acha que esse ambiente está hostil pro Vini, gritando Ballon d'Or, Vini, com camisa do Vini? Thiago, eu não sei o que é pior, se é você falar ou você se defender. Agora, eu posso só dar um panorama rápido aqui, rapidinho. Mas você acha que tava hostil o teatro para ele? Você acha que isso aqui é um ambiente hostil pro Vinícius? Sabe por quê? Fala. A premiação ia ser aí, nesse ambiente, essas pessoas que estão aí torcendo por ele, iam estar lá dentro torcendo Sara, também? quando iam abrir o envelope, gritaram Vinícius dentro da cerimônia. O Pra Vinícius você é isso é maior. suficiente, porque você acha que isso é um privilégio de uma pessoa preta ter que lidar Mas com um então, problema de novo, que não é nosso. Mas de novo, foi racismo, então ele perdeu por racismo? Thiago, por favor, deixa eu tinha que ter falar um contexto inteiro, Vai lá. sem você me interromper, por favor, porque acho que vai ficar Fica mais à fácil vontade. da gente entender. Tá bom. Ó, eu acredito que você não nasceu para falar só de futebol. Você vive num mundo, né, numa bolha, que você não fala só de futebol. Você trabalha com futebol, com esporte, com jornalismo. Mas você não precisa atentar só para isso. Primeiro ponto, né? Eu acho que Mas o isso caso aí. aqui é futebol. Agora, concordamos que é futebol. está futebol. sendo sobre você. Você falou o que você pensa, você futebol. falou o que você acha, dentro daquilo que você estudou e se propôs. Tá. Só que para viver uma vida, né, não precisa de estudo e de vivência. Então, por favor, se você se sentiu atacado e se sentiu injustiçado por uma opinião que você deu por tantas pessoas, eu acho justo você sentir essa revolta toda. Mas será que não ficaria também pleno e justo e digno você parar e pensar assim, olha, se muitas pessoas de um grupo se incomodou com a minha fala, deixa eu perguntar para elas como elas se sentiram ao ouvir. Porque você se defender, Thiago, eu também me defenderia se eu estivesse me sentindo injustiçada. Mas eu estou aqui numa live com você, às 9 horas da manhã, em plena quinta-feira, usando o seu espaço da sua casa, sob um privilégio de poder adquirido, porque você me mandou um link, né? Você me convidou para sua live, explicando o porquê você queria conversar, já de uma situação que eu tinha dito, né? O que eu achava, te mandei por texto também o que eu achava, e em nenhum momento você perguntou, olha, Sara, como você, como pessoa preta, interpretou o que eu disse? Você nunca falou sobre mim ou sobre o meu grupo. Foi sobre... Só um pouquinho, por favor. Foi sobre você. Você disse que não é sobre futebol, você disse que não é sobre racismo. Não. Eu disse você que é disse sobre a sua futebol. opinião. Não, peraí. Eu tô dizendo Isso. que é só futebol. É sobre futebol, que a não bola é de sobre ouro racismo, é e é a futebol. sua opinião. Isso, a bola de Só ouro que é do lado futebol. de cá, só que do lado de cá, o apontamento é outro. E é um apontamento que a gente já faz há anos. Então, eu acho que seria um pouco mais plausível você, no seu lugar de privilégio total, né? Pelo menos pensar um pouquinho e perguntar para nós, por que vocês estão achando que eu sou isso? Para cada pessoa de falar, Sara, por que as como pessoas isso estão soa achando... pra gente, Thiago? Sara, por que as Thiago, pessoas... Se a sabe gente porque concorda... a sua fala engorda? Se a gente concorda que a derrota do Vinícius não foi
eu e você, a gente está concordando que não foi um complô racista, que ele perdeu porque a bola de ouro é uma merda. A sua fala, Thiago, não cabe nem se Mas fosse é um fato, racismo. Sara. Sara, a gente não pode distorcer a realidade. Sobre fato, meus argumentos. O tal do Vini Júnior simplesmente não foi por lá porque já existe, né, um ambiente totalmente desfavorável para ele quando ele tem uma partida de futebol no campo. Eu concordo. E aí, o que acontece? Eu concordo, mas ele continua jogando. Para vocês é muito natural achar que a gente é guerreiro, que a gente tem que suportar de peito aberto qualquer situação. Mas, Sara, a gente está concordando que não foi o que aconteceu, mas a gente está concordando que... Sara, não foi isso que aconteceu lá. Não é sobre o que você pensa, Thiago, é sobre o que as outras pessoas fazem, entendeu? Não. Se você sair do seu lugar só um pouquinho... Sara, é fato. Se você pensar só um pouco... Pelo amor de Deus, 100 pessoas votaram. Elas existem. Elas têm arroba, elas têm nome. Estão todas aqui, ó. Elas existem e elas têm nome. Nós sabemos quem são algumas delas que votaram. A gente conhece todas elas. Elas têm arroba lá no Instagram. Vocês não falaram o nome delas nenhuma vez. São essas pessoas aqui. Eu não tenho interesse, é justo. porque eu não tá estou bom, mas é justo futebol, dizer Thiago. que essas pessoas aqui, o cara da Albânia que votou no Rodo, ele é racista? O Vinícius perdeu por racismo? Se ele não perdeu, e nós concordamos, nós dois, que não foi, que é uma votação absurda. Tá bom, vamos concordar um negócio pra ficar mais fácil. E aí, assim, você ele entender? não perdeu por isso. Mas ele não foi por isso, então nós temos um problema de interpretação de todo mundo. Se ele não foi por isso e ele não perdeu por isso... Nós temos um problema que está dentro da sua cabeça, que está se negligenciando a pensar de que uma pessoa como o Vini Júnior não quis estar num ambiente que ele não sentia seguro, e ele tem o direito disso. Não é sobre você não, achar tudo bem. que ele deveria mas não ter foi isso. Que ele mas nós não sabemos. E eu também não tenho que julgar ele se ele foi ou não. Mas Sara, mas ele não falou isso. Sara, você está dizendo que a gente não sabe o que ele sentiu. Ele não falou que ele não foi porque ele sentiu. Thiago. O Thiago está insistindo na sua narrativa. Ele diz o seguinte: a bola de ouro foi para o Rodrigo, não foi para o Vini Júnior, sendo que o Vini Júnior, em todas as enquetes, né, populares, dava 43% para ele, e o Rodrigo tinha sempre ficado em segundo lugar com 13,5%. Né? E de repente o Vini Júnior não foi eleito. O que todo mundo esperava é que pela demonstração dele no futebol, ele ia ganhar, porque ele está sendo um jogador fantástico, é isso que todo mundo comenta. Mas, de repente, ele não ser eleito, a situação é, por que ele não foi eleito? Por que o Vini Júnior não foi eleito? Aí a pergunta é, será que foi por racismo que ele não foi eleito? Então, essa situação que ficou em voga, que todo mundo pensou, será que foi por racismo? Porque o Vini, ele enfrentou o racismo, ele condenou o racismo, ele denunciou o racismo e todo mundo viu as suas performances, tanto dentro como fora de campo, ou seja, ele comentou sobre isso, né? O Vini comentou sobre essa situação. E aí, de repente, ele não ser escolhido como o melhor jogador é o que levantou a hipótese de que isso poderia ter sido por causa do ativismo dele contra o racismo fora de campo. Ué, você não pensou a mesma coisa? Eu também pensei. Pô, tá todo mundo pensando que o cara vai ganhar. De repente ganha um que não ganharia. Aí o Thiago mostra pra ela, será que essa pessoa é racista? Será que esse daqui da Albânia é racista? Meu irmão, parece que você não entende que a Europa, muita gente é racista. Se no Brasil tem gente racista que é miscigenação geral, lá na Albânia não vai ter. Portugal não vai ter, que tá cheio. Não encha a paciência. O certo seria o seguinte, olha, se todo mundo diz a mesma coisa, o certo é, gente, eu peço desculpa de vocês se vocês entenderam assim. Eu não quis me expressar, não foi essa situação, eu peço desculpa, né? Realmente eu não acho que o Vini Júnior tinha todo o direito de não ir. Porque ele não foi na cerimônia, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele já estava escrito nas estrelas, porque ali era um ambiente hostil para ele. Aí o Thiago quis mostrar o pessoal lá fora, os torcedores, não é? Dizendo, havia um ambiente hostil para ele, olha assim, gente torcendo. Aí ela perguntou, quer dizer que essas pessoas que não estão lá dentro do teatro, entendeu? Então para ele é muito fácil falar, nunca passou por isso na pele.
nunca passou por isso. Gente, só entende de verdade quem passa na pele. Ou então, quem tem empatia entende. Porra, entendi. O cara não quis ir. E daí, não tem direito de ir? Ai, porque ele tinha que ir. A culpa ficou dele até. Aí agora tá falando que a bola de ouro é uma merda e tal. O próprio Rodri, né, falou o seguinte, aí o futebol venceu. Querendo dizer o quê? Que as polêmicas, o racismo, o ativismo. Tu tá entendendo? Gente, o que tem de gente racista nos Estados Unidos, no Brasil, na Espanha então também, em Portugal, pelo amor de Deus. Ai, o Thiago não sabe disso. Ah, interpretaram a minha coisa. Pô, se todo mundo se sentiu, no mínimo que você deveria ter dito assim, gente, desculpa. Perdoe por ter falado isso. Eu realmente não deveria falar. Pronto, acabou-se. Mas não, quer insistir na opinião. Ficou chato pra caramba. Vamos lá, vamos arrebentando a boca do sapato. Agora, gente, teve uma coisa que me incomodou muito hoje, entendeu? Me incomodou, e sabe quando me incomoda e vira notícia, eu tenho que vir aqui com vocês e falar. Eu não sou de esconder, eu não sou de passar por pano nesse negócio, eu falo mesmo. Tem gente que não gosta, mas... Gente, o nome do canal é Critica Brasil. Olha isso aqui, essa notícia aqui. EBC contrata Rita Von Hunt e é criticada pela base petista. Crítica se baseia no antipetismo da drag queen e no reforço ao identitarismo que estimula o crescimento da extrema-direita no país. Olha aí, ó. Paulo Pimenta, Rita Von Hunt e Jean Lima, não é? Ao lado do presidente da EBC, Jean Lima, o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, anunciou a contratação da drag queen Rita Von Hunt para apresentação de programa sobre história do Brasil pela emissora pública. A contratação de Rita como apresentadora da nova série Como Nascem os Heróis pela TV Brasil, empresa controlada pela EBC, né, que o Paulo Pimenta é ministro, gerou reação negativa entre militantes da base petista. Os críticos destacaram o histórico das declarações antipetistas da artista e questionaram o impacto de uma abordagem identitária, associando o fortalecimento de pautas que acabam, não é, fortalecendo lá a extrema-direita. A série, que deve estrear em março do próximo ano, promete explorar figuras históricas brasileiras e discutir a formação de identidade nacional, conforme apontado por Pimenta. Porém, parte dos críticos dentro da esquerda enxergou o projeto como expressão de identitarismo, uma visão que, segundo eles, fragmenta o debate político e social a focar em pautas específicas e não em uma agenda ampla e de um debate popular. Eu não gostei da contratação, não é? Parece que olha, foi contratada uma ex-global que apresenta o programa, agora contratada a Rita Von Hunt, que disse para não votarem no Lula no primeiro turno, né? Acho ideias da Rita, não tenho nada contra a pessoa, mas essa contratação, em meio a tantas pessoas que podiam estar lá, primeiro, ela atrai as críticas, porém é uma drag queen. Não, nada contra as drag queen. Mas nós estamos vivendo num momento em que esse identitarismo, não é, separa o PT e perde eleições por conta disso. Né? Hino nacional, linguagem neutra, negócio de casamento. Então são coisas que fazem com que as pessoas comecem olhem para o governo Lula como se fosse um estereótipo disso. O governo Lula é gaysista, o governo Lula é das drags, o governo Lula é disso. Ou seja, identidade demais, como se só fosse daquilo. Não é, o governo Lula é plural, é de todo mundo, é um governo para todos. Mas se a gente já vê nesses movimentos uma certa situação de que pessoas, por exemplo, aparecem com camisa do PT, lá dizendo que são esquerda, numa universidade, mostra uma mulher lá que vai dizer que vamos educar pelo toba, mostra a bunda e tudo, aí depois vem uma coisa, sabe? São coisas desnecessárias para um tempo que a gente está vivendo. Daqui a 2 anos nós vamos enfrentar uma eleição. E não é só por conta disso, gente. Não é só por conta disso. Eu sei que a Rita Von Hunt é uma pessoa muito inteligente, um cara muito inteligente, sabe o que fala, mas é sobre isso.
é sobre abraçar aqueles que foram contra o PT e deixar de lado os que sempre tiveram ali ao lado do PT. Quer dizer, nós aqui do YouTube, por exemplo, Rony Telles, Tiago dos Reis, José Fernandes, Antônio do Clique Política, eu. Gente, pra gente conseguir alguma coisa desse pessoal, não consegue. Você não consegue. Pra vocês terem uma ideia, eu vou segredar uma coisa aqui pra vocês. Eu estava querendo me mudar de Brasília, não é? Mas não estava encontrando transferência para Brasília para trabalhar. Porque eu não trabalho apenas no YouTube, não é? Eu trabalho também em Brasília, eu trabalho com uma representação. E o dinheiro que você ganha do YouTube não é aquilo tudo que, como as pessoas pensam, não é? E o que acontece? Eu pedi deles, eu disse, poxa, podia me conseguir uma vaga lá no Amazonas, aonde desce, tem um monte de cargo. E isso, não é, faz o quê? O governo Lula está tá indo pro terceiro ano agora nesse ano. Isso foi logo, uns 3 meses após. Acho que eu já comentei isso com vocês. Gente, nada, zero, não teve. E aí tudo bem. Aí minha mãe muda lá pro Nordeste. Aí eu, poxa, querendo ficar ao lado da minha mãe, eu disse, mas foi difícil. Eu disse, poxa, agora não, nós temos uma pessoa lá, a gente conhece. Eu disse, gente, olha, tinha uma vaga numa TV estatal lá no Maranhão, São Luís no Maranhão, ficaria mais perto da minha mãe. Aí eu mostrei e disse assim, olha gente, olha, eu sou jornalista, eu tenho um curso em comunicação, tenho um curso em filosofia, eu fiz isso. Vocês não tinham como arranjar essa vaga para mim lá? Está em aberto, é uma vaga comissionada. Vocês sabem o que é comissionada? É a pessoa que vai lá e diz assim, eu quero que esse daí trabalhe lá para mim. Aí disseram, não, vamos te colocar lá. Aí disseram para mim que iam colocar. 3 dias depois me disseram, não dá para te colocar não, esse cargo aí é do governador de lá. Aí tudo bem. Que tal lá para Amazonas, gente? Então, depois minha mãe veio para cá e eu fiquei pensando. Aí é uma dificuldade tão grande. Mas eu já vi contratarem bolsonaristas, contrataram agora Rita Van Hunt, um monte de gente que não fez nada. E não é só por conta disso. É por conta que a gente não consegue falar com esse povo. Eles nunca, por exemplo, postaram qualquer coisa do tipo, se tivesse feito isso, não estaria nem falando. Gente, olha, esse camarada aqui é o Rony Telles, vão lá, sigam ele. O Paulo Pimenta, podia bater uma foto com fulano de tal. Vamos lá, não dá força nenhuma. Para eles é como se a gente não existisse. Hoje me respondeu incrível. Me respondeu, olha o tempo que eu estou tentando mandar mensagem. Me respondeu porque eu usei o tom de crítica. Usei o tom da crítica. E disse o seguinte, para poder me responder foi assim. Eu não vou mentir. Aqui, mandei. Ministro, hoje o senhor não vê e não sabe quem somos nós. Nos deixa de lado e contrata pessoas que desestimulavam o voto em Lula. Os youtubers todos esquecidos. Quero ver quando for eleição, se ainda vão procurar a gente. Aí me respondeu. Ninguém foi contratado por nós não. Desconheço essa informação, parará, pururu, parará. Então eu acho o seguinte, que levar para dentro do Palácio do Planalto, vocês podem contratar quem vocês quiserem. Mas que tal darem um joinha pra gente de vez em quando? Que tal disserem assim, olha, poxa, eu vou lá no Clique Política. Ô José Fernandes, um abraço para você, o Lula vai ali hoje. Não, só sabe olhar Globo News, Jornal Nacional, contratar gente que estava cagando para vocês. Eu não entendo, né? Não entendo. Gente, essa vaga eu pedi faz tempo. Se quisessem ajudar, teriam ajudado. Mas graças a Deus, eu dei meus pulos e consegui minhas coisas, entendeu? Que se eu fosse depender deles, não tinha. Tu tá entendendo essa situação? Não dá uma raivinha, né, gente? Claro que dá. Aí, eu aqui está com inveja. Gente, não é questão de inveja, é questão de indignação. Indignação. Imagine se você é o presidente da República. Você tem um monte de gente, seus aliados. E aí você ganha. Aí esses seus aliados aqui, esses aqui você não enxerga. Aí você contrata gente que nem te apoiou, nem te ajudou. Aí a gente fica pensando, pô, que merda é essa? Do lado daqui não tem gente interessante? Não tem gente que poderia fazer alguma coisa? É claro que tem. Indignação, gente. Indignação. Graças a Deus eu tô bem.
Entendeu? Tô bem. Se eu fosse depender de governo, e a gente não está pedindo comercial aqui não, porque graças a Deus vocês apoiam a gente. Não é essa a situação. O que a Globo, naquela vez, Estadão, falaram que a gente recebia, é tudo mentira. Por isso que eu lancei uma matéria, inclusive foi publicada tanto no DCM como no 247, refutando as ideias da Globo. Porque quando ela estava falando mal da gente, ela queria, na realidade, mirar o Carlito, o Neto, mirou o Rony Telles e mirou também o Thiago. Ela estava querendo, na realidade, fazer com que a gente perdesse essa influência que a gente tem na comunicação. Porque eles queriam passar o projeto deles, o projeto da Globo, e a gente não deixou. Porque se ia sacanear com o YouTube e com a gente, que tem uma rede social independente. Então eu fico muito triste. E falei para ele, e estou falando aqui para vocês. Porque não é brinquedo, não. A gente, poxa, já estou convidando esse povo. Pra vocês terem uma ideia, eu mandei mensagem para 2 assessoras da Janja, uma secretária, dizendo, poxa, a gente gostaria de trazer a Janja aqui, gostaríamos de falar com ela, gostaríamos de nos reunir, nós e o grupo de youtubers com ela. Nem um oi sequer. Olha a mensagem e finge que não existe. Pelo amor de Deus, gente. A Gleice conhece a gente, o Glauber Braga conhece a gente, o Paulo Pimenta conhece a gente, o Lula me conhece. Todos eles sabem que a gente é. Aí fingir que é. Ai, quem é esse pessoal? Não sabe? Não dá ou não dá uma indignação? Pelo amor de Deus, né? Tu acha? Com o Bolsonaro, ele fazia isso com os youtubers? Não fazia. Não fazia. Ele chamava os youtubers lá de esquerda, vamos bater uma foto aqui, eu vou dar entrevista lá, segue o cara lá. Por isso que eles cresceram muito e foram eleitos. Tá aí o YouTube Nicolas, influencer, deputado. Tá aí o influenciador de mídia, o Gaia. Um monte de deputados que hoje tem, era tudo influenciador e YouTube, eleito. Thiago do Reis passaram a perna nele, não quiseram ele. Rony Telles abandonaram. Porra, eu vou ficar contente com isso? Ai, tem que falar só pra gente fala, mano, mas não ouve. E tem que falar pra vocês, que é pra vocês aperrearem e dizer assim, pô, que merda é essa, gente? Tem que ajudar quem ajudou vocês. Beleza? Ao menos mandando um alô, ao menos dizendo assim, se inscreva lá, segue lá. Custa fazer uma coisa dessa? Pelo amor de Deus, gente. Mas tudo bem. Dor de barriga não dói só uma vez, não. Quero ver. Quando chegar a eleição, tu vai ver. Quando tá cheio de gente querendo vir pra cá. Olha, eu falando agora sobre a Venezuela, e a Venezuela apagou imagem de silhueta de Lula e bandeira do Brasil com ameaça. Palhaços, né? Gente, eu vou ficando por aqui e vou pedindo o apoio de vocês pelo Pix 61 983046113. Eu espero que vocês fiquem comigo. Gente, as minhas críticas são pontuais e eu não gosto de ser fingido com ninguém, né? Eu continuo apostando na confiança que eu tenho no presidente da República, o presidente Lula, que nos livrou do bolsonarismo. Mas eu não admito essas picuinhas, essas coisas que nos indignam, me dá tristeza, entendeu? Porque eu estou contando da minha história, um pouquinho. Eu não estou contando as histórias dos outros. Eu não estou falando o que ocorreu, porque você nem sabe, nem imagina nos bastidores o que é que acontece. Critica Brasil falando a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão. Beijo no coração de vocês. Tchau, pessoal. Amanhã a gente volta. Lembrando que nós não estamos ao vivo, não é? Esse vídeo foi gravado às 5h20 da tarde. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.